Oi, Verônica. Foi, entrou o seu Ah, já. Do nada agora foi. a live caiu. É. Gente, a internet tá um ó hoje também. Não, Não sei o que que tá continuo acontecendo. de onde eu parei, eu espero os outros convidados chegarem. Espera só um minutinho, porque o Guto já me mandou o Ok. convite também. Aí vamos ver se vai entrar. Beleza. Tá dando para participar. Vamos ver, Liliane. Olá, Olá. Te conectamos. Pode continuar, Calazans, que estava falando aí. Ok. E eu aproveitei que a live deu uma breve caída para procurar o poema que eu publiquei lá na antologia. Vou dizer ele agora, então. As veias Pode ainda falar. sangram. As balas que mataram Marighella estão alojadas em nossos corpos. E o espanto que golpeou Victor Hara continua a ressoar em nosso canto. Mas a luta segue viva, seguimos vivos na luta. A dor das mães da Praça de Maio arde em nossos próprios olhos, e as asas do condor maldito assombram os céus da memória. Mas a luta segue viva, seguimos vivos na luta. O silêncio imposto a tantos inflama nossas gargantas. E os que sofreram vis torturas são nossos pais e irmãos. Mas a luta segue viva, seguimos vivos na luta. Para não reviver a vileza, para jamais ficar em silêncio, para nunca temer o assombro, para libertar toda a dor, para semear e tocar as fábricas, para não mais morrer a bala. A luta segue, sempre viva, seguimos vivendo em luta. Certo? Muito bom poema. Bem legal. Obrigado. Esse poema está em qual livro? Esse está na antologia Meridianos, foi esse que eu publiquei. E eu Ah, trouxe tá. também uns poemas do meu primeiro livro. Tá. Tem esse título polêmico aqui. E trouxe e separei também alguns poemas do livro inédito que eu estou preparando. Tá bom. Professor, você está conseguindo se reconectar lá, É, né? acho que ele precisa inverter a câmera, né? Que deve estar mostrando a câmera de fundo dele e o celular de trás. Que Tá só está aparecendo um monte só de livro. livro. É. Acho que tem um botãozinho aqui que dá para inverter a câmera. Um botãozinho ali embaixo, né? Aí, Agora foi. beleza. Hoje a internet está meio Aí eu complicada, né? É. Você estava lendo fazer a um segunda poema pergunta aí. para o professor Guto Melo. Sim, Como claro. foi escrever a sua primeira obra em 2020, que é 800 no plural, História e Literatura nos Tempos Machadianos? Então, no ano de 2012, eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei uma semana na casa da minha tia, hospedado na casa dela. Na verdade, eu ia lá muito, com uma certa frequência, porque minha mãe ia visitar minha avó, minha tia-avó e tal. Então, eu tenho uma memória afetiva muito forte no centro do Rio de Janeiro, né? Ali na Avenida do Rio Branco, é, a Rua do Ouvidor, a Rua Gonçalves Dias, onde fica a Confeitaria Colombo. Então, eu e minha mãe, a gente é muito ali no centro do Rio, desde muito garoto. Então, ali construí uma memória afetiva. E eu comecei a ler muito sobre os escritores, grandes intelectuais do século XIX, e a partir daquele momento, 2012, 2013, eu comecei a escrever, né? É claro que eu coletei fontes primárias, né? Porque eu fui na Biblioteca Nacional,
passava o dia na Biblioteca Nacional, fazendo pesquisa de jornais, os principais jornais do século XIX, lendo crônicas, registrando crônicas, né, que são fontes primárias, de Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, escritores do romantismo, do realismo. Então, fui procurando essas fontes e à medida que fui desenvolvendo a escrita, eu, quando vi, já estava com uma obra pronta, que é essa aqui, né? Que tem, inclusive, a Rua do Ouvidor, né? A foto da Rua do Ouvidor. E aí, o que acontece? Quando eu vi, o livro estava sendo maturado, né? Estava sendo pensado, estava lapidando ele. Quando eu vi, ele estava pronto e consegui fechar com uma editora de Volta Redonda, que, inclusive, o editor é confrade meu da Academia Volta Redonda de Letras, Rodrigo Alves, da RH Produções Literárias, e aí publiquei o livro em 2020, assim, no ápice da pandemia, que aproveitei o momento da pandemia para desenvolver o que Domenico De Masi, né, grande sociólogo italiano, que faleceu no ano passado, para praticar o meu chamado o ócio criativo. E aí, nesse ócio criativo, eu pude trabalhar em cima do meu livro. Ele tem ainda alguns exemplares, mas agora já estou com uma editora, uma outra nova editora, que é a Ibis Libris, do Rio de Janeiro, para lançar meu mais novo livro, que se chama, já tem um título, mas será lançado agora no segundo semestre, provavelmente na Books Livraria, e devo distribuir também na Livraria da Travessa, Rio, São Paulo, outros lugares, que é A Província Fluminense, Arte, Literatura, Imprensa e Escravidão no longo século XIX. Não deixa de ser uma extensão, né, do primeiro livro, mas de uma forma mais voltada para a história cultural. A primeira é mais voltada para história intelectual, história da imprensa. A segunda também tem um pouco da história da imprensa, mas tem um perfil mais de história cultural, porque eu entro muito na cultura erudita e popular no Rio de Janeiro e aqui na região do Vale do Café. Bem interessante, né? Essa pesquisa histórica e tudo mais. Eu gostaria de perguntar agora para a Liliane, que ela tem uma coleção lá que é um guia completo, né, para escrever, e tem um livro lá que é Memórias Vivas, para escrever sua autobiografia. Foi o que eu olhei no Instagram. Tem várias, É um e-book. né, para a pessoa conseguir escrever. Pode falar um pouquinho sobre isso? Então, quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu vi como que é difícil a gente falar da gente mesmo. E eu fiquei imaginando, como eu já li algumas autobiografias e não gostei muito de ler, sabe? Eu não queria fazer o meu livro de uma maneira que fosse uma coisa assim tão monótona, que a pessoa ia pegar e encostar para lá, não ia querer mais ler. Então eu comecei a pensar uma maneira de fazer com que as pessoas lessem o meu livro, não, apesar que são histórias fortes que tem aqui dentro, não deixar o leitor cansado e enjoativo, ou que tem partes que o leitor mesmo fala que ficou com raiva e que chora. Eu falei assim, calma, gente, vai ter um alívio daqui a pouco, ele continue lendo. Aí, então, eu comecei a pensar nisso aí. E aí, alguns escritores me procuravam, querendo saber como é que eu fiz para estar escrevendo minha autobiografia e tal, e eu comecei a ensinar eles a fazer a autobiografia dele. Então, veio a ideia de escrever um e-book, ensinando passo a passo de como a pessoa fazer sua autobiografia, de uma maneira em que o leitor não vai pegar, só vai pegar e ter o prazer de chegar em casa com ele, encostar para lá e não querer ler mais. Então, para você escrever um bom livro, você precisa fazer uma boa apresentação do livro, né?
que se você se perder na apresentação do livro, já era, você já perdeu o leitor ali. Então, a apresentação do livro é tudo, a sinopse também, né? Você tem que saber manejar bem, escrever bem a sinopse, que senão também é um fator que o leitor acaba se desinteressando pelo livro. E nesse e-book eu vou falar sobre todos esses passo a passo em que a pessoa vai conseguir ter inspiração até o final para escrever a sua história. Por mais que seja dolorido lembrar das coisas que aconteceu, mas ela vai ver que aquilo que aconteceu na vida dela pode servir para outra pessoa lá na frente. E ela vai criando coragem para concluir a sua escrita. Entendi. Eu queria perguntar para o José Henrique Calazans se ele pode falar um pouco do seu papel como dramaturgo, que ele já participou de algumas peças, né? Rádio Tutuguri, Rádio Pirata, e como foi ter escrito e dirigido a peça O Elogio da Razão. Queria falar porque eu também sou atriz, Adorei essa adoro pergunta. essa área. Eu já venho há bastante tempo escrevendo peças de teatro, mas sempre esbarrava naquela barreira do tipo, pô, escrevi, mas não sei quem vai montar, escrevi, mas não sei quem vai montar. E aí ficava aquela frustração do texto estar só ali no papel, na gaveta, como às vezes o pessoal brinca, né? E nunca ir pro palco, nunca ganhar vida. Aí, quando eu voltei a estudar direção teatral no UFRJ, tinha uma colega que já estava mais avançada do que eu na faculdade, né? E quando eu falei para ela que eu era dramaturgo e tal, ela me chamou para auxiliar ela na criação de algumas peças. E aí a gente foi desenvolvendo um trabalho muito bacana juntos, tal. A gente tinha um entrosamento muito bom. E além essa amiga, a Isadora Gies, tal, além dela ser uma boa diretora, que conseguia extrair o melhor da equipe, ela também tinha muitos exercícios assim de criatividade para que os próprios atores e atrizes, durante o ensaio, eles dessem material para a gente escrever. Não era uma peça que estava totalmente pronta e depois a gente trabalhava em cima de um trecho já pronto. Não. De certa forma, o próprio processo de ensaio ia dando para a gente dicas e soluções de como escrever aquela peça. Então, apesar de na Rádio Tutuguri, por exemplo, só constar o meu nome como dramaturgo, para mim é como se de certa forma todo mundo tivesse criado essa peça juntos. E a Rádio Tutuguri, se não me engano, ainda está no YouTube. Então, quem tiver curiosidade de assistir depois, na verdade, como essa foi feita durante a pandemia, foi uma espécie de audiodrama, como se fosse um programa de rádio mesmo. Então, mas quem quiser ir lá ouvir, tal, é bastante divertido. Já na Rádio Pirata, a gente fez um trabalho um pouquinho diferente. A gente convidou um diretor e dramaturgo que eu admiro muito, chamado Luiz Buarque. E aí, eu, o Luiz e a Isa, nós começamos a desenvolver o texto antecipadamente, mas quando os ensaios começaram, a gente teve uma abertura de também receber esse retorno da equipe como um todo e perceber o que precisava ser alterado no texto. Aí, no caso da Rádio Pirata, a gente fez uma apresentação online durante a pandemia, foi tudo filmado mesmo, não era mais só o áudio, era áudio, vídeo e várias inserções, tinha até uma externa gravada, se não me engano. Aí depois que a situação melhorou, a gente chegou a fazer uma apresentação ao vivo, na própria UFRJ, na Sala Vianinha, que é onde acontecem as salas das peças de formatura lá da faculdade, mas essa eu não sei se tem disponível para assistir gravação. E o Elogio da Razão foi um momento em que, tipo assim, eu me desafiei a escrever uma peça eu mesmo. Dessa vez sem a parceria de outros dramaturgos, sem o texto estar completamente aberto ao longo dos ensaios. Eu queria viver essa experiência diferente. Mas confesso que escrever e dirigir uma peça que eu mesmo tinha escrito teve
dificuldades, até porque em alguns momentos eu sentia falta de ter essa outra mente criativa para dialogar comigo. E às vezes eu ficava em umas coisas meio estranhas em que o José diretor não concordava com o José dramaturgo. Ficava eu brigando ali comigo mesmo, sabe? Era muito esquisito isso. Mas foi, foi um processo, acho que, muito enriquecedor. Aprendi muita coisa. A Isa me ajudou também muito como atriz nessa peça, o Elogio da Razão, que foi minha peça de formatura. Eu acho que ficou uma apresentação muito bonita, sabe? Um trabalho de cenário, figurino, os músicos, as atrizes. Foi uma coisa muito potente. E depois a gente até tentou assim levar para outros lugares fora da faculdade, inscrever editais, essas coisas, mas não passamos. Então agora eu estou meio que caçando umas editoras aí que publicam dramaturgia para ver se alguma delas aceita o texto da peça no intuito de que isso inspire outras pessoas a também querer dirigir essa peça. Não ficar aquela coisa de que morreu na minha mão, digamos assim. Eu quero que a peça viva mais do que eu. Isso aí. Deve ser um excelente diretor, né? Deve botar Obrigado. pra cima, né? Bem, eu queria perguntar para o professor Guto, que ele participa de um grupo de estudos de História Intelectual na UFMG. Queria saber como que é esse grupo, como é participar lá. Bom, esse grupo é um grupo que se encontra mensalmente, né, online. Ele, na verdade, surgiu no período da pandemia e facilita muito porque, devido à geografia, né, pessoas de diferentes partes do país podem participar, apresentar seus trabalhos teóricos, né, epistemológicos, suas hermenêuticas durante as apresentações, sempre voltado para a história intelectual, que vai de um olhar polifônico, né, ou híbrido, como queiram, de diversas linhas de pensamento, criando uma miscelânea de ideias, né, tecendo trabalhos desde filosofia, sociologia, história da literatura, história comparada, literatura comparada, antropologia social, antropologia cultural, e muitas das vezes escolhe um determinado pensador e faz um recorte de um trabalho, um semestre, sobre um determinado escritor e vão desenvolvendo diversas linhas de pensamento sobre aquele escritor. Por exemplo, no final do segundo semestre do ano passado, os últimos 90 dias, os últimos 3 meses, todo o trabalho foi desenvolvido em cima de Darcy Ribeiro. Então, historiadores, sociólogos, filósofos, professores de literatura, cada um apresentou o seu olhar sobre Darcy Ribeiro, sua historiografia, e aí acaba fazendo esse tecido de conhecimento, e é muito interessante que você passa a ter outros pontos de vista. E muitas vezes você tem um determinado ponto de vista ou alguns pontos de vista, mas acaba criando, assim, abrindo um leque de entendimento, de ideias, e isso faz com que você aprofunde, conheça ainda mais o autor, o que ele quis passar, qual a ideia que ele quis passar. Isso vai lembrar, por exemplo, eu não cheguei a citar, né? Mas é claro que minha obra, o autor, ele é a referência, né? Ele é digamos assim, o heliocentrismo, né? Tudo gira em torno dele, e no meu entendimento é o Machado de Assis, o meu escritor favorito, na língua portuguesa no Brasil, depois Lima Barreto, Drummond, Ferreira Goulart, mas o Machado de Assis, para mim, é o heliocêntrico, né? É a figura apolínea da literatura nacional. E ele dizia o seguinte, uma vez ele escreveu algo que até publiquei na minha obra, né? Um fragmento, né? De um texto que escreveu, dizendo que sobre a história, e eu sou historiador, ele dizia que o olhar dele sobre a história é um olhar míope. Isso faz parte da galhofa tipicamente machadiana de ironia inglesa, né?
Então, ele dizia assim, meu olhar sobre a história é um olhar míope. Falava dessa forma até para poder não criar um mal-estar com os historiadores do seu tempo, né, uma das figuras mais importantes da produção historiográfica brasileira no período oitocentista, o historiador Capistrano de Abreu, muito amigo do Machado de Assis. Então, para não criar nenhuma situação de mal-estar, querer dizer que está passando por cima dos historiadores, usava essa ironia machadiana para dizer que ele tinha um olhar diferente, né, sem criar um mal-estar. E esse olhar diferenciado dele fez com que eu aprofundasse bastante o entendimento sobre a compreensão da história do século XIX, pautado em cima da figura de Machado de Assis, das suas obras. Diga-se de passagem que no próximo sábado eu vou estou junto com alguns dos organizadores, eu faço parte das duas academias, a Academia Luiz Suíça de Letras, que vai realizar o primeiro congresso internacional aqui em Volta Redonda e no Brasil, o primeiro no Brasil, que geralmente é realizado sempre em Lisboa ou em Genebra, na Suíça. E é a primeira vez que vai ser realizado no Brasil, justamente na minha cidade, até porque o presidente atual morou muitos anos aqui em Volta Redonda. E eu vou trabalhar com um tema que é Machado de Assis, um olhar histórico no qual eu faço eu traço umas ideias em cima de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e a obra Helena, num olhar sociológico, humanista e sobre o patriarcalismo mandonista típico do século XIX, né, os cafeicultores, aquela cultura patriarcal, dentro de um olhar histórico de Machado de Assis. E muitas vezes as pessoas não percebem, não têm esse olhar. Então, o que significa isso? Na UFMG, eles estimulam esse tipo de trabalho. E, evidentemente, eu acabei entrando, me enveredando nesse tipo de trabalho, né, para que aquele que se define também como míope, né, eu como uma pessoa também míope, em relação à literatura, aqueles que, entre aspas, têm a miopia em relação à história, passaram a enxergar melhor. A miopia acabou. Se eu conseguir passar o que eu estou querendo dizer, né, dentro do ponto de vista metafísico da compreensão da história, da literatura, de uma forma interdisciplinar, né, estarem encaixadas, e muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. Então foi um aprendizado de Machado de Assis, sem ferir ninguém, ao ter dito que ele era míope em relação à história. Mas miopia dele, sinceramente, se eu tivesse metade da miopia que ele tinha, eu ia ganhar o prêmio Jabuti. Muito boa É isso. explicação. Eu queria perguntar para a Liliane se ela já teve alguma resposta positiva de algum leitor que leu aquela coleção que você falou, né, de dicas de escrita, que obteve sucesso, enfim, se tem alguma experiência assim, dos leitores. Olha, até hoje, nenhum leitor reclamou ou falou, teve alguma resposta negativa do que eu escrevi. Graças a Deus, até hoje, todos estão, quem está comprando, tanto os meus livros físicos quanto os e-books estão gostando, né? Então, até as antologias que eu participei também, todos os textos que eu estou publicando, graças a Deus, quem lê está gostando de ler. Perguntar para o Calazans, quando foi que você começou a sua carreira de escritor? Foi antes da dramaturgia, de começar a estudar na UFRJ? Sim, Foi de... eu... Bom, por muito tempo eu guardei para mim o sonho de escrever, mas aí em 2005, no final ali de 2005, eu resolvi mandar um poema para um concurso literário, que era o concurso de Bafafá de poesia, acho que foi a 4ª ou 5ª edição desse concurso, e acabei sendo premiado. E aí na cerimônia de premiação, eu conheci um poeta que presidia o júri,
que foi o Cairo Trindade, que é um poeta assim, do qual eu tenho uma saudade imensa. Sinto muita falta dele. E aí eu gostei das coisas que ele falou durante o evento, sabe? Da forma como ele apresentou também os poemas dele durante o evento. E aí em 2006, aproximadamente em 2006, eu comecei a fazer aulas com o Cairo Trindade. E uma coisa muito bacana da oficina do Cairo é que não era aquela coisa que acabava ali durante a aula. Ele sempre convidava os alunos para participar de eventos, conhecer saraus. Ele organizava também lançamentos de antologias dos alunos dele. Então, a partir desse início, foi se formando uma rede de contatos cada vez maior. E teve uma época até que eu cheguei a... Só um instante, minha mãe está me ligando justo agora. Aí eu cheguei até a ajudar a organizar um sarau chamado Pólen, em parceria com Marcelo Mourão, em parceria com o Eduardo Tornag, Antônio Gutmann também foi nosso parceiro por um tempo, o Felipe Lírio, que na época usava o nome artístico de Luiz Allen, também foi nosso parceiro. Então fui cada vez mais conhecendo pessoas interessantes nesse mundo da escrita e recebendo aquela troca bacana que dá vontade da gente estudar cada vez mais e escrever cada vez mais. Falta publicar, que às vezes eu demoro uma eternidade para publicar, mas escrever estou sempre escrevendo. Vou perguntar para o professor Guto se ele já viajou para reunir pesquisas históricas, né, para os livros. Sim. Fora do Rio. Sim. Eu estive por uma semana na Biblioteca Nacional, fazendo pesquisa, fazendo levantamento da imprensa, né? Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio foi o jornal mais vendido, os mais respeitados na corte, né? Na época da corte, no período do Império, no Rio de Janeiro. A Gazeta de Notícias como fonte, porque eu gosto muito de pesquisar jornais. Quando eu faço pesquisas sobre, por exemplo, escravidão, eu vou em arquivos, né, onde faço levantamento de compra e venda de escravos, batizados, nascimentos, diversos documentos que venham a fazer um recorte, a gente chama de recorte histórico, né, dentro de um determinado período, mas eu me apaixonei muito para desenvolver um trabalho de pesquisar a imprensa. Eu participei de uma coletânea de somente historiadores aqui do Vale do Café e eu escrevi um artigo sobre a saúde pública dos escravos entre 1884 e 1888, em Barra Mansa, cidade ao lado de Volta Redonda, tendo como nome a fonte o jornal Aurora Barramansense, um jornal que funcionou de 1877 a 1893. Ele deixou de funcionar, né, a produção do jornal já no período republicano, na República Velha. Então, assim, é um tipo de material que me agrada muito, porque ele, quando usa a palavra polifonia, ela remete à questão de instrumentos, né, musicais. Então, você tem uma harmonização. E quando você pega um jornal, né, eu vou dizendo assim, hoje em dia as pessoas usam mais a internet. Mas quando as pessoas pegam, por exemplo, um jornal, para folhear o jornal, tem a capa, né, com diversas notícias bem resumidas, chamadas, né, e que são chamados de espelhos, né, os jornalistas gostam de usar o termo espelho, e em cada parte do jornal é dividido em classificados, cultura, educação, economia, saúde, enfim. Então, o jornal ele tem uma riqueza enorme de você ter uma ideia da mentalidade das pessoas dentro de um determinado período. Então, o jornal, para mim, é algo assim essencial para a pesquisa e eu tenho agora fiquei mais interessado por trabalho epistolar, cartas, missivas, né? As missivas hoje estão sendo tratadas não só como documentos literários, mas também históricos. Já tem aí
muitas edições publicadas por grandes historiadores e escritores, correspondências, né, entre Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda com Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho também um livro de correspondências missivas entre José Saramago e Jorge Amado, que eram muito amigos, e eu tenho um grande amigo que é pesquisador. Ele está agora na escola técnica da Universidade Sorbonne. Ele está fazendo levantamento de missivas do período que Dom Pedro II esteve em Paris e escreveu diversas cartas para diversos intelectuais brasileiros, intelectuais franceses. Ele está fazendo levantamento dos documentos e estou muito assim ansioso para ter esse livro, né, comprá-lo, né, que é o autógrafo do amigo, que provavelmente venha a lançar em 2025, e eu estou começando a nutrir uma simpatia por trabalho envolvendo missiva, um trabalho epistolar. Eu acho que é um novo caminho de se compreender de uma forma mais profunda, né? Eu diria até como chamado arqueologia do pensamento humano, né? Muitas vezes o escritor publica a sua obra, mas às vezes você não tem um entendimento dentro da abordagem periférica do que o autor pensou sobre a sua própria obra e o que ele pediu de apoio, o que o amigo achava, o que achou sobre a obra. Então tinha assim, uma correspondência para terem uma ideia de qual foi o resultado da obra no mercado editorial e na venda de livros. Então essas missivas mostram um lado periférico de autores que muitas vezes escreveram, pensaram com seus amigos coisas que não foram publicadas nos livros. E eu acho isso muito interessante dentro do campo da psicologia, da amizade, da cultura e por aí vai. Certo. Eu queria perguntar para a Liliane também o que ela está lendo no momento, se tem algum livro de vida assim que você goste. Desculpa, eu não te entendi. Tem algum livro que seja o seu favorito? O que você está lendo no momento? Você gostaria de... Eu li um. Primeiramente, gente, eu quero pedir desculpa pelo jeito que às vezes eu fico fazendo assim com o pescoço. É porque eu tenho um problema na alça vascular. Em vez dela ficar por baixo do nervo, ela tá pegando por cima do nervo, ela tá colada em cima do nervo. Então, ela me atrapalha entender o que está falando. Aí eu tenho que pressionar ela para escutar com o esquerdo. Aí por isso que eu fico mexendo o pescoço assim para eu entender o que vocês estão falando, tá? Voltando à sua pergunta, eu terminei de ler recentemente esse livro aqui. Ele é Segredos Obscuros, a escritora Ju Rolim, que escreveu ele. É um livro de romance, aonde tem ali tem máfia, tem... no nosso linguajar aqui, a gente fala que tem porrada para todo lado, né? Tem tortura, eu gostei muito de ler esse livro. Eu não sou de ler livro, ela falou que era um livro hot, né? De romance hot. Aí eu falei, mulher, eu não gosto de ler romance hot, não. Não, mas lê para ver o que você vai achar. Eu li, mas assim, eu não achei que era tão hot assim, não. Porque a ideia que eu tenho de romance hot é outra, né? Então, é um livro que eu gostei de ler e me apaixonei por ele. Você vê lá no meu perfil, ela me pediu para fazer uma divulgação dele também, né? Aí tem bastante coisa falando sobre ele. É um livro que eu indico para qualquer pessoa ler, acima de 18 anos, ler, que ele traz uma lição na vida da gente muito grande. Que às vezes a gente confia nas pessoas e a gente confia nas pessoas erradas. E essas pessoas podem levar a gente para um destino diferente, né? Daquilo que era para ser para a gente. A gente acaba se deixando se levar para outro lado só pelo
que fulano vai fazer, então eu também vou fazer. E acaba enfiando os pés pelas mãos, que nem os pessoal aqui fala, né? E se dando mal. Eu também li o livro, só que ele é e-book, estou tentando lembrar o nome dele, Matizes do Coração. Ele é do escritor, ai meu Deus, esqueci o nome dele, Tai Luan. É um livro também que eu gostei de ler, ele vai falar ali um pouquinho sobre como os homossexuais se descobrem ali e tal. É um livro mais que eu li por curiosidade, né? Mas eu gostei da história, porque ele não fala muito sobre a questão em si, ele vai falar sobre outras coisas, sobre família, sobre. Então eu gostei de ler por ser um livro que não. Sinceramente, eu pensei que eu não ia gostar. Mas eu gostei muito de ler ele. E é isso aí. Também tenho lido bastante as antologias que têm chegado aqui em casa. Essa semana chegou esse aqui, que eu participei, Encantos da Poesia Minimalista. Nessa antologia aqui eu participei com os Castelovres, não sei se vocês já ouviram falar. É um tipo de poema, uma estrutura de poema muito legal de se escrever. Eu gostei muito de aprender sobre esse Castelovres e de poder escrever sobre ele. E eu estou lendo, comecei lendo dos outros escritores agora, para cada vez que a gente lê, a gente aprende mais, né? Então, eu comecei a ler os outros poemas aqui para eu aprender um pouco mais. Eu gosto de aprender. Eu queria perguntar para o Calazans, que eu acho que foi o primeiro livro dele, sobre o livro dele, Quem Vai Ler Essa Merda? Aí eu queria que ele disse um pouco sobre esse livro e se você quiser recitar alguma poesia, que você falou que tinha outras poesias para recitar, fique à vontade. Sim. Confesso que botar esse título no livro foi uma decisão polêmica que até hoje eu não sei se foi uma jogada de marketing genial ou se foi uma grande furada na qual eu me meti, né? Mas o livro em si é muito bom. Modéstia à parte, eu gosto muito do que eu criei, do que eu produzi nesse livro, né? Mas às vezes, frequentando o movimento poético, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, eu ficava com uma sensação estranha de que todo mundo que frequentava, no fundo, era poeta também. Era extremamente difícil furar essa bolha de poetas dizendo poemas um para os outros, comprando os livros um dos outros, sabe? Quase como um clubinho meio secreto entre amigos. E às vezes essa sensação me incomodava um pouco. Eu queria, sabe, tacar lenha na fogueira, tentar chegar a um público que talvez nem gostasse de poesia, mas passasse a gostar depois do meu livro. E aí, sabe, angustiado com essa sensação de que no fundo, eu estava escrevendo apenas para espelhos meus, veio essa ideia de título. Pô, mas quem vai ler essa merda? E é um título que sempre divide opiniões, porque tem gente que acha ousado, divertido, ama, e tem gente que fica dizendo que estou menosprezando o meu próprio trabalho. Mas em minha defesa, eu acho que, tipo assim, para um cara botar um título desse chamando o próprio livro de merda, ele tem que ter muita confiança de que no fundo, o livro não é uma merda, é um livro bom. Senão ele espanta o leitor, né? E eu separei para dizer hoje um dos poemas que, de certa forma, era meu grande sucesso nos saraus daquela época, que é um poema mais levinho. Sobre o ridículo dos relógios. Por que aprisionar nossas vidas em correntes de meses, semanas, dias, submetendo nossa existência à ditadura das horas? Por que nos deixar levar pelas voltas deste peão desvairado que chamamos terra? Seria tão mais fácil esquecer os anos e dividir nossa passagem por este mundo em instantes de alegria, momentos de emoção ou vivências inesquecíveis. A humanidade se entenderia melhor. Quem me dera se eu pudesse olhar bem fundo nos teus olhos e dizer: tô com saudade. Faz 5 sorrisos que não te vejo. E então matássemos toda a saudade contando
tempo em beijos. Muito Obrigado, bom. obrigado. Tá aí, Calazans. Muito bom. Obrigado. Adorei. Inclusive a representação teatral aí, tá ótimo. O lado Muito ator, bom. de vez em quando, me puxa de volta. Obrigado. Eu queria perguntar para o Guto também qual o livro favorito dele e também como é ser membro da Academia Volta Redonda, essas academias que ele pertence. São 3, né? Ufa, você fez uma pergunta dificílima. Qual é o livro que eu mais gosto? É muito complicado essa pergunta, porque eu gosto de muitos. Vou tentar aqui citar um que é sobre teoria da literatura do historiador e teórico literário Todorov. Ele escreveu um livro que me fez ter uma outra percepção na condição de leitor. Uma coisa é você ser escritor, outra coisa é você a condição de leitor. E uma vez Milan Kundera, né, que escreveu a obra certa vez, que todo leitor é um leitor de si mesmo, né? A obra que você escreve é um espelho, o autor que você se identifica é alguém que você se identifica que é o espelho também. E ele costurou o entendimento no olhar dele, mas acabou virando um desdobramento para outros leitores, escritores, que sempre existe um diálogo entre aquele que escreve, né, o autor, e o leitor. Se tem um romance com personagens, vamos dizer que tem um personagem central, né, de uma obra de romance, vamos colocar o exemplo que eu citei agora há pouquinho, Helena, da obra de Machado de Assis. Você tem ali uma linha de pensamento com o autor, o que o autor quer passar para você, tendo como a figura central, a pessoa central da obra, a Helena. Ou Capitu, por exemplo, em Dom Casmurro. Então existe aí um triângulo aí de ideias sendo trabalhados até você absorver tudo. Mas eu gostaria de citar o último livro que eu li agora, de uma amiga minha, que lançou no dia que foi comemorado os 500 anos de Camões, que é da professora de literatura comparada com doutorado na UFRJ e com doutorado também na Universidade de Princeton, a minha amiga, a Carmen Teresa Dias, que lançou esse livro aqui, Luiz Vaz de Camões, uma leitura humanística, né? E fui surpreendido porque nós trocamos algumas ideias e ela me citou na obra, porque eu entrei com um olhar heleno-latino, greco-romano, né? De Platão a Virgílio, o grande poeta Virgílio, né? Que escreveu a obra Eneida. Então ela pegou ali um aforismo meu e ela encaixou na obra, ela me surpreendeu assim, de uma forma muito positiva, muito feliz de ter sido uma das referências da obra dela. Eu tenho, já que falou em academia, eu tenho aqui uma obra ainda para serem lidas, do Mikhail Lermontov, que é um escritor do romantismo russo. É um livro assim que está fresquinho. Eu comprei esse livro na Livraria da Travessa, em Botafogo. Eu tive um evento no Rio e fui lá tomar um café. E aí achei um livro do autor e lembrei-me que o pós-fácio da obra foi escrito pelo meu confrade da Academia Fluminense de Letras, Marcelo Caetano. Ele pós-faciou, né, essa obra de um escritor do romantismo russo, e o Marcelo Caetano é professor de literatura na UERJ e professor de antropologia social na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. É uma pessoa
assim, é um polímata, né, que tem conhecimento de tudo, de piano a literatura, é uma pessoa plural. E tenho também uma obra de outro confrade meu, da Academia Fluminense de Letras, mas ele também é da Academia Brasileira de Letras, o meu confrade Marco Lucchesi. Marco Lucchesi é confrade meu da Academia Fluminense de Letras. Eu comprei esse livro aqui, que é Cultura da Paz. É um livro que me chamou a atenção, ainda pretendo ler muito em breve. Ou seja, os confrades amigos estão aqui sendo priorizados. E esse aqui é um historiador literário que eu gosto muito, historiador cultural. Saiu o livro também, é um livro fresquinho, saiu há pouco mais de 2 meses, do historiador Roger Chartier, Mapas e Ficções do século XVI a XVIII, está muito ligado ao renascentismo, né? Ao renascimento, do Roger Chartier, Mapas e Ficções. Eu cito esse autor em uma outra obra que se chama Leituras e Leitores do Antigo Regime. Até falo para o Calazans que nessa obra Leituras e Leitores do Antigo Regime, né, do Ancien Regime, uma moça analfabeta memorizou 7, 8 poemas de Ariosto. Né? Isso, no meu entendimento, é fantástico. Né? Isso mostra que cultura não é só quem é letrado. Muitas vezes a pessoa não sabe ler e escrever, mas tem cultura. Então isso acaba derrubando um paradigma. Sobre essa obra aqui da minha amiga que escreveu sobre Camões, reforçando sobre a questão do teatro, né, concluindo a minha linha de raciocínio, eu pude perceber dessa leitura da Carmen um olhar que eu até então não tinha percebido. Quando ela compara Camões com Ésquilo, um grande dramaturgo grego, Ésquilo. O que eles tinham em comum? O drama, a questão da dramaticidade, muito presente nos poemas líricos e eu lírico de Camões. Mas eu fiz uma brincadeira numa resenha que eu fiz da obra dela, que eu terminei de ler a obra hoje mesmo, imaginando se Camões estivesse diante de uma outra pessoa que segue dentro de um ponto de vista barroco, né, antítese, seguisse Aristófanes, que trabalhou mais com a dramaturgia voltada para a comédia, né? E olhasse ele, uma figura voltada para o Renascimento, para o humanismo, olhasse para trás, para a Idade Média, e olhasse não como olhar que Petrarca, né, grande poeta Petrarca, escritor Petrarca, escritor italiano, que equivocadamente chamava a Idade Média como a Idade das Trevas, que de trevas não tinha nada, tinha um renascimento carolíngio, e no livro Os Intelectuais da Idade Média, do historiador Jacques Le Goff, mostra que os monges copistas que escreveram as Sagradas Escrituras foram fundamentais. Isso também está na obra fictícia do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Mas, assim, eu fiz uma brincadeira pensando assim, o que o Camões ele ia rir, ia se divertir, não ia ter um olhar tão obscuro como a Igreja Católica teocêntrica que queria passar período medieval, né? Neoplatonismo platônico, e já no humanismo ele olharia para a Idade Média de uma forma assim, uma piada, como hoje se faz muita piada quando as pessoas têm uma mentalidade medieval em pleno século XXI, que a Terra é plana. Né? Tem pessoas que falam isso, e para mim é digno de piada. Eu acredito que, evidentemente, todos os humanistas, né, eles tinham um pensamento antropocêntrico, né, o homem como centro das ideias, a famosa frase de Protágoras, né, o homem é a medida de todas as coisas. Então, eu acho muito interessante ter essa leitura bem interessante sobre Camões, depois de 500 anos, e eu considero ele o divisor de águas na língua portuguesa. É isso. Boa explicação também. Boa noite, gente que está falando aí, a cronista Carpena e o Rodrigo Orso também, do Assuntando Filmes e Afins. Estou desejando boa noite, Verônica e amigos. Boa noite. Boa Sejam noite. bem-vindos. Está quase Boa encerrando. noite. Obrigado.
Boa noite. Eu queria agora, para a gente encerrar, gostaria que cada um falasse onde os leitores podem encontrar os livros, os sites, né, pra gente. E se vocês quiserem deixar também alguma coisa, um poema, uma frase, fiquem à vontade, para a gente poder encerrar nossa live. Ok, quer que eu comece? Pode começar. Tanto meu Instagram como minha página no Facebook estão com o nome José Henrique Calazans. No momento ainda não tenho meu livro disponibilizado em nenhum site, até porque já é um livro bem antigo. Então, quem quiser adquirir um exemplar, tal, me manda mensagem direta pelo Instagram ou pelo Facebook, que aí eu converso com a pessoa. Eu queria dizer um poema do livro novo que eu estou preparando. Acho que não vai tomar muito tempo, não. Vou tentar ser sucinto. Deixa eu ver. Um anjo louco baixou no hospício, protestando que pro inferno ele não ia, não, mesmo que a vida no céu estivesse difícil. E roubou do refeitório um pedaço de mamão. Depois tentou comer os pássaros, pois não gostava de concorrência. E prometeu, em meio a comentários ácidos, que se internaria ali sem oferecer resistência. Tomou os remédios na hora certa, mas sempre cuspia a água que lhe davam. E ensinou que, para manter a consciência desperta, nas horas vagas, os anjos trepavam. Deu uma mordida na faxineira gordinha, pois a confundiu com uma nuvem de algodão doce. E quando exigiram que se mantivesse na linha, bradou que ia fugir dali, fosse o que fosse. Logo provocou uma pancadaria geral que deixou os enfermeiros de cabelos brancos. Ameaçou chamar o Papa, ou ao menos um cardeal, e atirou no diretor seus velhos tamancos. Um anjo louco baixou no hospício, mas arrancaram suas asas e o deixam amarrado. E para piorar o seu suplício, todos pensam que ele é apenas mais um aloprado. Obrigado. Adorei. E agradecer a Verônica pelo convite de participar dessa live, agradecer aos colegas e as colegas aqui que abrilhantaram a conversa, né? E dizer que eu gostei tanto de ouvir o professor falando sobre Machado de Assis que me deu vontade de reler os livros dele que eu tenho aqui. E agradecer também ao público, né? Porque sem o público, nossa arte não faz sentido. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Pode falar agora, quem quiser falar agora. O Guto. Não, deixa a colega primeiro falar. Lili. Então tá bom, vou falar, porque isso vai ficar um aqui. Não, pode falar você. E nenhum fala. Primeiramente, quero agradecer a Verônica pelo convite, né? E pedir desculpa aí pela minha confusão, que eu pensei que era semana que vem ainda a nossa live. Mas graças a Deus deu tempo de eu entrar, né? E da gente conversar um pouquinho, conhecer os colegas aí. Muito obrigada também. Aprender um pouquinho, né? A gente já teve uma aula aqui de literatura, até aula de teatro a gente teve, né? Hoje, uma maravilha essa live. Então, eu costumo dizer que com tudo que passa na vida da gente, cada segundo que a gente passa, a gente aprende. As pessoas pensam que a gente só aprende quando a gente está na escola, e é engano, porque a gente aprende mais fora da escola do que dentro da escola. E é por isso que quando eu estava em sala de aula, eu sempre falava para os pais o seguinte, que a educação, ela começa em casa, porque não adianta o professor querer impor certas regras dentro da sala de aula, se o pai em casa não auxiliar também, né? E isso é uma grande... Eu levo para minha vida como uma grande verdade, porque a cada segundo, a cada milésimo de segundo, a gente está aprendendo. Esse livro aqui, Liberte-se da Murmuração, ele é um livro 2 em 1. Ele vai falar um pouquinho ali sobre a murmuração, o que é o verdadeiro significado da murmuração, e também tem algumas poesias que é tipo
uma resposta para as pessoas. Eu fiz até uma enquete no Instagram e no WhatsApp para estar pegando essas perguntas, né? E transformei a pergunta das pessoas em uma resposta em forma de poema. E eu gostaria de ler uma delas. Resposta. Onde está Deus quando mais preciso? O que estou fazendo nessa terra? Não era melhor morrer de uma vez? Que lição posso tirar de tudo isso para que eu cresça e evolua? Por que eu nasci? Poderia ter nascido morto? Porque tudo tem que ser assim, meu Deus. O que estou precisando enxergar para poder acertar? Me mostre a direção que devo seguir. O que melhorar para dar certo? Uma vida dessa é melhor morrer. Senhor, o que estás vendo que eu não estou vendo? Tenho visão limitada, mas eu sei que o Senhor vê tudo. O que tenho que aprender com isso? Senhor, me mostre o caminho a seguir. O que devo mudar? Que mal eu fiz? Por que tenho que sofrer tanto se não sou uma pessoa ruim? O que está querendo que eu aprenda? Porque com certeza sou merecedora disso. No silêncio da noite, nas estrelas a brilhar, sussurros e perguntas ecoam pelo ar. Onde está Deus quando a dor vem me ofuscar? O que estou fazendo neste lugar? Não era melhor morrer e não mais esperar? Do que enfrentar no mundo e o sofrimento encarar? Mas em meio à escuridão, uma luz me guia, uma voz me chama, um propósito a encontrar. Que lição há nessa dor, neste mar de sofrimento? O que devo aprender para encontrar a redenção? Nasci para sofrer, ou há outra razão? Cada lágrima derramada, cada espinho em minha mão. Senhor, mostra-me o caminho, me guia na tua mão. Revela-me teus mistérios, tua divina compaixão. O que devo mudar para encontrar a salvação e viver em paz, em harmonia e em gratidão? Que mal eu fiz para merecer tanta dor assim? Ou será que no sofrimento encontro o meu fim? Que eu possa compreender teu plano e seguir, enfim. Nas sombras da incerteza, encontro reflexão. No murmúrio do vento, a resposta à questão. Que a luz da sabedoria me guie na escuridão e eu possa encontrar a paz no fim dessa canção. Então, Muito eu bom. colhi várias perguntas das pessoas, perguntei, né? E elas responderam. E através dessas respostas eu comecei a escrever e saiu vários poemas. E eu falei assim, esses poemas vai servir como resposta para quem, não só para essas pessoas, né, que participaram da enquete, mas para outras pessoas também. E assim a gente vai indo, vai evoluindo e vai transformando as nossas vivências em história para alegrar o coração. Gostei muito. Agora o professor Guto Melo, vai com a palavra. Eu gostaria de agradecer, Verônica, pelo convite, né? Foi um enorme prazer estar aqui dividindo espaço com dois escritores importantes, credenciados, cada um seguindo a sua linha, né, de escrita, um na dramaturgia, né, no teatro, uma outra escritora que fez um trabalho de autobiografia. Isso é muito bom, né, porque você colocar no papel todos os sentimentos, né, tudo que vem estar ali sobrecarregando você, colocar no papel, isso faz com que você se encontre novamente, procure aliviar e ter mais resiliência. Acho que a escrita tem esse papel também, né? A literatura tem esse papel. O meu livro, eu
não tenho mais edições nas livrarias, eu tenho ainda em casa, e eu levo sempre os meus livros para eventos literários. Eu participei esse ano, no primeiro semestre, da Bienal do livro de Volta Redonda, que aconteceu no mês de abril, e estive agora em junho na Bienal não, na Feira do Livro de Resende, no qual eu dei palestra, né, e pude levar meus livros, e aguardando os próximos convites para poder levar meu livro, e agora aguardando o lançamento do meu próximo livro, repito, pela editora Ibis Libris, na livraria Brooks, livraria em Botafogo, né, agendamento em Botafogo, e depois na Brooks Livraria em Caraí, Niterói. E aí vou ver como é que vai ficar aí a editora e os parceiros, né, para que o livro venha a circular por Rio, São Paulo, por diversas localidades, e é claro, aqui na minha região. E é isso. O meu muito obrigado, e é claro, quem quiser me seguir, o meu Instagram é professor.melo com 3 L's, né? Quem quiser me seguir, ali eu vou atualizando as atividades, e no meu Facebook, Guto Melo com 2 L's. No mais é isso. Obrigado. Também quero agradecer muito esses autores, foi muito boa a live, vou aprender muita coisa com vocês. Sejam sempre bem-vindos, tá? E eu vou deixar gravada aqui a live e vou continuar divulgando. Estou sempre divulgando no YouTube, no TikTok. Tá? Foi um prazer conversar com vocês. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigado, gente.